E aí, Marcão, tudo bom? Boa noite, Tiagão. Pô, bom encontrar com você aqui ao vivo, online. Melhor ainda se fosse presencialmente, né? É isso aí. É isso aí. A gente tá passando esse ano, passando esses momentos e parece que a pandemia não acaba. Eu fiz, vamos conversar de novo com o Marcão para discutir com ele os assuntos mais interessantes, o que tem surgido de novo em relação à perda de olfato e Covid. Tem muita gente que passou por isso, tem muita gente que está passando por isso agora, né? Além das pessoas que têm muito receio de pegar, né? E eu acho que a ideia da gente com essa nossa conexão Recife, São Paulo, Petrolina e a gente Londrina é a gente poder compartilhar esse seu conhecimento que você tem que é muito grande sobre isso, né? Valeu, Tiagão. Tô vendo um monte de amigo meu entrando aí, o O Ale, Alexandre, Fábio, que tá, Rogerião. Muito pô, bom. pois é, seu fã-clube veio em peso, todo mundo quer escutar você. Ô Marcão, e me fala uma coisa aí, Marcão. Antes de qualquer coisa, ou enquanto o pessoal está entrando, de onde é que surgiu essa ideia, Marcão, de você começar a estudar olfatos, né? Você é um otorrino muito bem formado pela Estadual de Londrina, foi para a Universidade de São Paulo fazer seu fellow em rinologia, operava basicando, que você ainda opera, né? Opera bastante coisa. E de repente você se encantou por algo clínico, que não fez você deixar de ser cirurgião, como eu também não deixei, mas que te fez abrir uma grande avenida de conhecimento que era pouco explorada aqui no nosso país, né? Basicamente você, o Pina que tinha vindo antes, o Richard mexer com isso, né? Conta aí pra gente como é que foi esse começo. Então foi bem diferente, eu posso dizer, viu? Porque eu tava no R3, eu fiz a minha residência na UEL aqui. E no R3 eu fui para São Paulo, pensando num fellow no HC, né? E, e conheci o Richard, conheci o Pina. E por acaso estava sendo feito um trabalho que era o professor Richard Dory, lá da Pensilvânia, ele tinha mandado alguns testes para o Brasil, que tinha um brasileiro lá fazendo residência, né, que é o Marcelo Antunes. E por esse contato ele mandou alguns testes para algumas universidades do país, e umas era a USP, lá no HC, né? E o Pina falou assim, você não quer tentar fazer um trabalho com esses testes aqui? E eram 60 psites que ele me entregou. Então foi isso que começou, né? A gente viu que o trabalho lá que não tinha ainda nenhum teste ainda propriamente validado para o Brasil. Então era um trabalho que tinha bastante potencial. Mas não foi uma vida fácil, não foi demorado, né? Isso daí foi em 2008. Até terminar a validação foi em 2013, né? Vários caminhos aí. O caminho de fazer. Você também sofreu aí, né, Tiagão? O caminho da tese é um caminho longo, né? É, O pessoal parece brinca. então. Se você faz um mestrado e doutorado e não pensa em desistir, é porque isso não é muito normal da cabeça, né? Porque é difícil, né? O caminho não é fácil. Pois é. E você que ainda evoluiu para estudo de campo, né? Sua tese foi no Poupa Tempo. Foram quantos entrevistados, Marcão, que você teve lá na sua Olha, tese? foram quase 2.000, foi 1.850. Nossa, é E no muita gente, começo né? com alunos, né? Mas aluno de graduação às vezes é um pouquinho mais. Tem que treinar, né? Às vezes tem aula no horário. Então começamos com aluno, depois eu ia mesmo lá aplicar os testes, né? Suar a camisa no Poupa Tempo. E no final a gente conseguiu um financiamento da FAPESP e deu para contratar uma empresa. Então ajudou muito, assim. Isso que a gente tem que fazer, acho que no Brasil também, assim, Tiagão, a gente tem pessoas que coletam também os dados, né? Porque o pesquisador tem que ficar mais na pergunta científica, né? Às vezes a gente fica muito tempo na coleta mas foi bom também, não foi uma experiência ruim, não. Conheci muita gente boa mesmo, né? Que lá no tem várias experiências engraçadas lá do Poupa Tempo, né? O pessoal esperava 2 horas lá para fazer a carteira de motorista. Então, em São Paulo você conhece gente do Brasil inteiro, né? Então foi legal, foi uma experiência de vida, né? E aí, de repente, você achou pouco e foi fazer pós-doc lá na Pensilvânia com um cara que quase ganhou o Nobel, não é isso? Não, não, não. Que na verdade o Nobel da década de 70 foi de ouvido, né? E Isso. tava um intervalo aí que não tinha nada de olfação. E de fato o professor Dory ele tinha uma esperança aí de ganhar o Nobel, né? Que ele tinha publicado alguns artigos na Science, ele mostrou lá que o olfato decresce com a idade, que as mulheres elas perdem a olfação tem mais olfato que os homens. E foi publicado em revista boa. Ele tinha uma esperança mesmo. Mas ele sabia que tinha os concorrentes fortes, né? Que foi a Linda Buck e o Richard Axel lá, que descobriram aquilo que é super legal, né? Que é cada neurônio olfatório tem só um tipo de receptor. Foi um trabalho complexo também publicado na Cell lá.
E eles ganharam em 2004. Mas ele ficou Nossa, triste mesmo. é. Fez muito pelo olfato e ainda faz, né? Ô Marcão, e voltando, e entrando aqui no assunto da gente hoje em relação à questão do Covid e da nova, né? Acho que Um maior conhecimento do que a gente tinha um ano atrás sobre como, né, existe a lesão do epitélio olfatório, né? O que causa essa lesão do epitélio olfatório. O que é que já se sabe hoje sobre isso? Então, nos primeiros artigos que saíram até no MedArchive, naquele pré-publicação, a gente via que não tinha receptor do AC2, né, aquele, ou o TMPRSS2, que são os dois receptores, que estavam só nas células em volta dos neurônios do nervo. Então, assim, acreditava que o, que o, que o coronavírus só pegava esses neurônios, essas células em volta, e por reação inflamatória ela acabava lesando ou levando até a morte dos neurônios. Depois se viu, né, tem um artigo que você apresentou no teu curso aí na Federal de Pernambuco, né, que você mostrou lá o NRP1, né, aquele receptor do neurônio. Então se via também esse potencial do coronavírus infectar também o neurônio olfatório. Uhum. Então são esses dois mecanismos assim que a célula infectada, a gente sabe que o neurônio acaba matando essas células infectadas, e por fim também leva uma reação inflamatória que lesiona mais células ainda. Então, atualmente, sabe isso, né? Qual que é o pior prognóstico? Tem a ver com maior lesão neuronal, né? Maior morte de neurônio. E tudo que a gente tem que fazer na fase aguda é tentar evitar que tenha essa resposta exacerbada inflamatória aí, né? Ô Marcão, para explicar para o pessoal leigo que está vendo a gente, seria mais ou menos como se a gente derrubasse os fios e matasse a companhia elétrica, é isso mais ou menos? Então ninguém, não tem nem fio para transmitir o olfato, nem tem gente para reparar as linhas que foram derrubadas. Seria mais ou menos isso? Eu acho que pode... Aconteceu aqui em Londrina, né? Vários prédios que tiveram curto-circuito, não sei por um raio aí, né? Mas seria a morte do fio mesmo. Quando Uhum, tem rompimento de fio, é trauma, né? A pessoa que bate a cabeça e perde o olfato, às vezes acontece. uhum, Mas do coronavírus seria a morte do fio mesmo, o fio que não transmite mais energia. Então uhum. o vírus ele mata a célula que transmite energia, né? Transmite a sensação olfatória. Marcão, como é que as pessoas sentem o cheiro? Como é que eu tenho uma partícula de odor que ela vai entrar aqui, ou seja, um cheiro agradável, seja um cheiro desagradável, e de repente ele vai entrar na minha fossa nasal e vai despertar em mim de forma consciente que existe um cheiro acontecendo ali. Como é que acontece isso, pessoal? Entender a importância da lesão desse nervo. Então assim, é muito interessante porque quando a gente sente o cheiro, na prática, a gente tá, as moléculas das coisas que estão em volta de nós, elas entram pro nosso nariz. Pode ser um pouco, comida é legal que entre, né? Mas no caso de cheiros ruins, também entram no nariz as moléculas elas, sulfuradas, né, de fezes, de outras coisas, né? E essas moléculas, o que que elas fazem? Elas ligam os neurônios. E cada neurônio, se a gente for imaginar assim, ó, o café tem, ele tem muitas moléculas, tem 270, né? Fazer um cheiro de café artificial é bem difícil. Mas vamos imaginar que ele tem só três moléculas, que é lá uma vermelha, uma verde e uma azul. O que que acontece? Essas moléculas entram pela frente, né, do nariz, chegam até o teto do nariz, que o nervo está mais ou menos na parte de cima da cavidade nasal, e elas vão estimular somente os neurônios vermelhos, verdes e azuis. Então elas ligam esses neurônios. E a partir do momento que liga, vai ativar um lugar no cérebro aqui que chama bulbo olfatório, e vai ligar três luzinhas lá, a luz vermelha, eu agora até esqueci as cores, mas amarelo e azul, né? São essas três cores. E é um relay mesmo, assim, como se for engenheiro elétrico sabe disso, né? Ele acende três luzes e o córtex interpreta, né? O cheiro que combina essas três moléculas é o cheiro de café. Então esse é o mecanismo assim mais simplificado, mas foi isso que ganhou o prêmio Nobel, né? Foi todo esse entendimento inicial de como funciona esse sentido tão complexo, né? Que é uma maravilha, né? A gente sente tantos odores aí, é muito mais que visão e é muito mais que audição. Uhum. E é interessante como isso causa desconforto, né? Você vê que até algumas pessoas estão comentando aqui, ó, a Renata mesmo está falando, que estava lendo ontem que a persistência da anosmia, da perda do olfato, teria a ver com a presença por mais tempo de vírus na cavidade nasal, né? E aí ela queria saber de você se você leu alguma coisa sobre isso, você viu alguma coisa sobre isso, Marcão? Seria a ver com carga Sabe, viral nasal?
Exatamente, é que saiu, o pessoal na Inglaterra começou a ser vacinado pela vacina lá, foi os primeiros, né? E eles tiveram, quando vacinaram, alguns tiveram alteração olfatória. E aí foi um monte de teoria na cabeça, por que está acontecendo isso, né? Que as pessoas estão voltando a ter alucinação olfatória, voltando a perder o olfato. Uhum. E saiu um artigo recente de uma das revistas da Science, né, que é Science Translational Medicine, lá que mostrou em hamster, não é em humano. Tem até uma parte com humano, né, mas o principal achado é em hamster, que tem resto de vírus, de coronavírus, no epitélio. Então, assim, provavelmente quando a pessoa toma uma vacina, de alguma forma desencadeia uma resposta inflamatória ali, e a pessoa volta a ter transtorno olfatório. E a outra hipótese é como acontece com a catapora, né? A gente sabe que o pessoal fala, né? Catapora é uma vez só na vida. Mas depois, quando a gente fica mais velho, ou por algum motivo cai a imunidade, pode surgir lá o cobreiro, não sei como que fala aí. Zoster. É cobreiro. Cobreiro. É, Cobreiro. o zoster, né? Porque é a reativação do vírus da varicela. E de certa forma estão vendo que o coronavírus também tem esse. É um vírus do mal mesmo, né? Ele tem, pode ficar latente ali nas células do epitélio olfatório e por algum motivo reativar, seja pela vacina, seja pela alguma queda da imunidade da pessoa. E é interessante que não só tem os zoster, tem o herpes simples também tem esse padrão também de reativação viral, né? Então, vários vírus têm esse padrão de reativação viral após um tempo. Pois E, é. e, e é interessante, até uma pessoa perguntou aqui, né, dizendo que perdeu o olfato e o resultado é negativo. Sobre isso, é importante os pacientes lembrarem que o exame que a gente faz para a COVID, que a gente indica para paciente em fase aguda, que é o PCR, se ele for positivo, você está com COVID. Mas o fato de ele estar não positivo não significa que você seja negativo, porque ele tem baixa sensibilidade. Então, toda vez que você fizer o teste do RT-PCR, que é aquele exame desconfortável de colocar o cotonete no nariz, espera para sair depois de 12 a 24, 48 horas, dependendo do laboratório, toda vez que você fizer esse exame, o fato de você ter dado negativo, na verdade, não significa que seja negativo, significa não positivo. Ele não pode afirmar que você não tem o vírus. Né? Se você quer acrescentar uma coisa sobre isso, Marcão, você tem visto alguma coisa? Tenho escutado muito isso no consultório. Doutor, eu dei negativo, como é que eu posso estar sem com perda de olfato? É, porque também depende. Tem problema técnico ainda também, acho, de coleta, né? Carga viral, que a gente também vê. E a questão desses sintomas, propriamente sintomas olfatórios, às vezes não é um vírus que está causando, está replicando muito, ele tá bem localizado e às vezes está numa fase que a pessoa já não transmite. É muito pobre, a gente também, assim, até eu dei algumas hipóteses aqui de por que o coronavírus causa perda olfatória, mas assim, é uma hipótese científica. Uhum. Para você provar algo científico demora. Mas pela prática a gente vê uma pessoa que já está há muito tempo com coronavírus, já está melhor, provavelmente ela pode até ter um resto viral, um resquício de infecção, mas ela não está mais transmitindo a doença. É uma E doença nova, né? e é o que a pandemia vai trazer também, acho que é bem interessante de novo, né, reativar esse interesse por entender melhor os vírus que estava meio pouco explorado, né? A gente não tinha Uhum. nenhuma uma fábrica de vacina decente no país assim, com alta produção, né? É verdade. É um absurdo, né? Mas aí, Marcão, pensando no nosso paciente que de repente perdeu o olfato, né? E aí esse paciente de repente ele liga para você, primeiro dia, vamos pensar que ele perdeu o olfato hoje. Primeiro dia de sintoma, começou. A princípio, ele não está com sintoma de nariz escorrendo, de coriza, que seria um sintoma viral. Ele não está também com o nariz entupido, que seriam sintomas que poderiam interferir na forma como o odor poderia chegar lá em cima do teto do nariz. Então, o nariz dele está limpo, não tem nada. E de repente ele começa a fazer basicamente cefaleia, perda de olfato e tosse, certo? Então, ele perdeu o olfato hoje. Aí o paciente ligou lá no seu consultório, o paciente quer fazer uma teleconsulta com você, pegar orientação sobre o olfato. Qual é a hora que ele tem que começar a intervir no olfato? É nesse primeiro dia ou eu tenho que esperar 14 dias para avaliar ele para poder fazer alguma coisa? O que é que você faz geralmente nos seus pacientes? Isso não mudou muito do que a gente fazia, pelo menos na minha conduta, né, Thiago? Depois a gente pode até conversar sobre isso, que ele está fazendo aí, mas na prática, até o sétimo dia, a gente fica reticente em colocar um corticoide sistêmico, vamos colocar que o pessoal conhece, né, as injeções de corticoide ou comprimidos de corticoide. Mas assim, passou do sétimo dia, é uma pessoa que não tem comorbidade, uma pessoa com fator de risco baixo,
Quanto antes você diminuir a resposta inflamatória para evitar a morte do nervo, do neurônio, melhor. Então, a conduta, na prática, pelo menos no meu receituário, se mantém o corticoide já acabando a primeira semana. Em pessoas sem comorbidade, né? Não Uhum. vou fazer isso em idosos, não vou fazer isso em pessoas com outras doenças, né? Então, na prática, o que eu tenho feito é isso. Assim, o primeiro passo é o corticoide sistêmico. Ô, Na fase Marcão, uma coisa importante até que a Dani Carla colocou aqui, né? A Maria Joana fez uma pergunta, eu anotei aqui, Maria Joana, daqui a pouco a gente vai responder sua pergunta sobre a questão da ansiedade, mas ela fez uma colocação importante sobre o sintoma, né? Porque na verdade a gente tem a hiposmia, que é a redução da percepção do cheiro, a gente tem a anosmia, que é a ausência da percepção do cheiro, a gente tem a parosmia, que é a distorção, eu sinto um cheiro, né? Mas eu sinto diferente do que ele realmente é, né? E a gente tem a fantosmia, que é sentir cheiros que não existem. Então, estou num ambiente, não existe cheiro nenhum e, de repente, não existe cheiro nenhum e, de repente, eu começo a despertar a sensação de cheiro sem estar havendo um cheiro naquele local. E aí ela fez uma pergunta interessante, voltando um pouco naquela ideia do diagnóstico da causa, sobre a questão da parosmia, ou seja, é uma pessoa que aparentemente ela perdeu o olfato com Covid e depois começou a sentir cheiros ruins. O que é que isso ocorre, Marcão? Isso é um processo de regeneração irregular? O que é isso? tem várias teorias para distorção do cheiro, né? Que é um dos sintomas mais incômodos mesmo. As pessoas chegam com, principalmente para cheiro de carne, cheiro de óleos, e o cheiro do perfume, coisas que a pessoa gostava e de repente fica tudo distorcido. E, geralmente até o Márcio Nacanich, ele comenta agora o cheiro do Covid, né? Que às vezes a pessoa não consegue descrever qual que é o cheiro. É um cheiro estranho que ela nunca, às vezes nunca sentiu e na maior parte das vezes é um cheiro desagradável. Pode ir também para o lado pior ainda, né? Que é esgoto, cheiros de fezes, assim. A teoria o que tem de trabalho com a causa de parosmia é como se fosse assim, à medida que fosse regenerando o nervo, se formasse um curto-circuito ali. Então a pessoa começa a ter estímulo de uma forma distorcida. Então, os receptores, que a gente comentou, né? Às vezes os receptores eles crescem de uma forma descompassada. Tem um artigo legal lá na Universidade de Colômbia, né, que os receptores olfatórios são 400. São vários no ser humano, são 400. E ele viu o que nesse trabalho? Que às vezes um tipo ele regenera antes do outro. Então a pessoa lá vai sentir um cheiro de café, vai estimular alguns receptores, mas não vai estimular outros, e essa estimulação parcial acaba distorcendo o cheiro do café para a pessoa. Então essa é uma teoria científica atual, assim, é recente, do trabalho desse ano. O trabalho antigo, né, que falava de parosmia ou fantosmia, era mais crônico, né? Isso é um pouco mais preocupante. Pessoa que tem um ano e meio de distorção. Aí é mais esse curto-circuito que eu comentei. Tá? Não, Mas é um, mas a princípio, os pacientes de COVID, para ficar bem tranquilo em relação à distorção, que é o primeiro sinal de regeneração em muitas pessoas. Quem tá por aqui é a audiência VIP hoje, o presidente da ABOL, Associação Brasileira de Otorrino, o Eduardo Batistella, está aqui com a gente, está aqui participando. Boa noite, Eduardo. Ô, Marcão, e como é que você diferencia para o paciente o que é cacosmia do que é parosmia? Então, a parosmia, né, todas as alterações assim que a gente fala aqui, tem alteração que é indo um pouquinho para a parte mais técnica, mas tem alteração quantitativa, que é assim, sinto cheiro, não sinto cheiro, ou sinto pouco cheiro. E tem Uhum. alteração qualitativa, que é o cheiro distorce, ou eu sinto o cheiro fantasma, que não tem nada no ambiente, estou sentindo o cheiro. Tanto o cheiro fantasma quanto o cheiro distorcido, ele pode ser cacosmia. O que é isso? Um cheiro ruim, né? A pessoa pode sentir o cheiro ruim. Na maior parte das vezes que a gente vê no consultório antes da Covid, pode ser uma bola fúngica, fungo no nariz, né? Que dá mau cheiro. Que aí seria uma cacosmia que a gente fala que é objetiva. Tá lá a causa do mau cheiro. Mas pode não estar a causa lá, que seria a cacosmia por distorção, né? Por causa do coronavírus. Uhum. Ou por fantasma mesmo, né? Cheiro fantasma. Interessante. Mandar um oi aqui também, o Alessandro tá aqui, a Bartira, a Daniela e a Ledíssima tá aqui, mandou um salve aqui. Veja só, e aí, Marcão, indo em frente, aí
mais uma vez eu contactei você. Eu particularmente, sobre a questão da conduta, eu sempre aguardo para a consulta presencial após o 15º dia, geralmente, né? Quando as coisas passaram. E aí, anteriormente a isso, você faz orientações e depois a gente vai responder sobre quando inicia o treinamento olfatório. Vou deixar mais para frente, até a Priscila perguntou isso aqui. Daqui a pouco a gente comenta isso quando for falar sobre o treinamento olfatório. Obrigado, Nivaldo. Que bom que você está gostando. Um abraço, Nivaldo. Eu acho que o Nivaldo é de Curitiba, viu? É ele É, mesmo. Parece. é ele, né? E aí, Marcão, perdi o olfato. Quando é que você pensa, quando é o momento que você faz o teste de olfato? Porque, na verdade, é assim. A gente sabe, e tem um trabalho até que a Ana, minha irmã, fez lá com o Dori, que mostra que a forma como o paciente avalia o olfato, né? Ou seja, o paciente acha que está sentindo um cheiro bom, não está sentindo um cheiro bom, está tendo uma redução no olfato, não está tendo, não bate com os testes mais objetivos, como o APSIT, por exemplo, que foi esse trabalho. Então, isso se mostra de forma muito clara que é essencial medir, né? Ou como na Caniche batizou, oftalmetria, né? Fazer a medida do olfato, né? Então, assim, que é essencial essa medida do olfato, né? Quando é que você geralmente faz a medida do olfato dos seus pacientes? Eu acho que é legal que você falou aí, né? Que às vezes os pacientes, eles não sabem. Tem trabalho que mostra, assim, com 30% das pessoas falaram assim, meu olfato é bom, tá na média. Aí você mediu, fez a olfatometria, né? Que é a audiometria do nariz, que é até Isso. bom. As pessoas que estão vendo aí, os pacientes, é bom que se faça um teste, porque você tem um maior conhecimento do que está acontecendo. 30% acharam que estava na média e foi ver no teste anosmia. Então, uma amostra para a população um pouco mais idosa, mas para mostrar isso, né, que Uhum. só a avaliação subjetiva, só o que você está percebendo, às vezes não bate. Isso tanto para a parte de não sentir, como a parte de sentir também. Às vezes a pessoa fica muito tranquila chegando no consultório, ela fala que está com perda, às vezes eu faço o teste, mostro que em relação à faixa etária dela, ao sexo, ela está ótima. Então, objetivamente medir o olfato é uma coisa interessante para fazer. Eu acho que é fundamental atualmente. Não é só Uhum. no Brasil, né? No Japão já há muito tempo que se faz isso. E agora, pelo coronavírus, está se espalhando pelo mundo aí. E no Brasil a gente tem esses dois testes, né? Que é o teste Connecticut, validado pela equipe da professora Vilma em Ribeirão, e tem o PSIT, que é o teste que a gente, do nosso doutorado aí, que está sendo usado agora também. Acho que era isso que você estava perguntando, Tiagão. Não sei se eu É perdi isso uma. aí. É isso aí mesmo, né? É essencial o paciente medir o olfato, né? E a maioria das pessoas que estão vendo a gente e que vão ver depois, é importante saber que hoje as pessoas têm como medir o olfato, o otorrino tem como medir o olfato no consultório dele, né? E saber se você está tendo uma perda realmente significativa ou não, para poder orientar. E como essa percepção de perda de olfato, ela não bate, né? Ela não bate com o que o paciente acha. 30%, ou seja, é muita gente, né? Ou seja, a cada 10 pacientes, 3 não conseguem aferir ou ter a percepção direita do olfato. E tempo é nevo, né? Ou seja, se eu estou falando de uma lesão neurológica, eu sempre faço um pouco esse paralelo para os pacientes. Se eu tenho um paciente que sofreu um trauma, por exemplo, né? Quanto mais cedo eu tiro ele da maca e ponho ele para andar, mais rápido ele vai se recuperar. E nesse caso de um trauma muscular, a gente não está falando que houve uma ruptura completa do nervo, a gente está falando que houve só uma lesão parcial do nervo. No caso do epitélio olfatório, que é uma lesão aparentemente muito mais grave, muito mais intensa, né? Tem estudos que mostram de cadáveres que mostram que houve lesão importante no bulbo, ou seja, na raiz do nervo olfatório aqui em cima, né? Dentro do crânio já. Então, assim, quanto mais cedo o paciente faz o diagnóstico, vê se tem a perda ou não, mais cedo ele tem chance, ou seja, maior a chance dele poder recuperar o olfato dele ao que era antes, né? Dando um parênteses do coronavírus também, mas até a parte de demência mesmo. A gente Uhum. consegue. É algo interessante, assim, se você tem parentes com demência, né? A gente até os otorrinos tem que conversar mais com os neurologistas, porque é interessante o otorrino fazer o teste olfatório nos pacientes que têm uma predisposição para demência. Que geralmente a pessoa que. Um dos primeiros sintomas que aparece é perda de olfato. E vai estar lá uma perda moderada ou uma perda severa mesmo. Então, tem um familiar com quadro neurodegenerativo, né, que é o Alzheimer, né, o alemão e o Parkinson. Às vezes é interessante fazer um teste, se você já tiver uma perda olfatória,
Até interessante que o Michael J. Fox, né, De Volta para o Futuro lá, ele financia um monte de pesquisa com olfato, né? O professor Dory tem um monte de financiamento da fundação dele lá. Que é justamente para isso, né? Para quanto antes diagnosticar essas pessoas, talvez você vai ter mais instrumentos para evitar, né? Diminuir assim o declínio cognitivo com o tempo. Então a pessoa já vai treinando mais, não deixando de estudar, que nunca se deve deixar mesmo, né? Mas para estimular o crescimento dos neurônios cerebrais. E tem até, dando um mini spoiler, a gente não pode ficar falando muito, aquele aluno meu de mestrado, que você está me ajudando, né, daqui da Universidade Federal, que ele fez um trabalho com esse banco de dados, né, do Michael J. Fox, e por ferramentas de inteligência artificial e mineração de dados, a gente conseguiu identificar um padrão de associação entre perda olfatória e diagnóstico de Parkinson e evolução motora. Então, assim, é muito importante a ferramenta do olfato e cada vez mais está se mostrando a necessidade de se falar sobre isso e de se investigar o olfato dos pacientes, né? Perfeito. Ó, quem mandou um oi aqui foi o Cabral lá do Mato Grosso, está por aqui. Grande Minha Cabral, tia, cara. meu tio, ó, estão por aqui também, foram ver. Acho que eu conheci o Cabral faz uns 15 anos. Eu vejo ele pelas redes sociais de vez em quando. O Emílio Otorrino também está aqui. Deixa eu ver algumas perguntas que o pessoal mandou aqui Tá para gente. bonito. As cirurgias dele. É. Deixa eu ver aqui, ó. A Yasmin perguntou aqui se a distorção do olfato também está associada à volta do paladar apenas sentindo gosto de alimentos específicos. Você tem observado isso? Eu tenho visto alguns casos disso mesmo, da evolução, da recuperação do olfato ela ser progressiva, né, em alguns pacientes. Ela perguntou sobre. Eu não entendo, não peguei a pergunta, desculpa, Thiago. Ela falou assim, ó, essa distorção do olfato também está associado à volta do paladar apenas sentindo gosto de alimentos específicos. Essa alteração, essa parosmia, essa cacosmia que os pacientes têm. É bem clássico isso. Eu não sei qual que são os odores, talvez ela esteja distorcido, mas geralmente é carne, fritura, algum perfume, né? E geralmente assim pode ser alguns odores específicos, sim. E tem muito mais a ver com olfato, né? Isso que a gente ia comentar também, né, Thiago? Mas do que com língua ou boca. Tá? A boca, a gente está testando os pacientes há algum tempo já aqui e não tem alteração de amargo, salgado, azedo, doce, né? Que é o que a língua sente. O Uhum. umami também, né? Que é o glutamato monossódico. E não é a boca o problema. O problema é o olfato que está regenerando aos poucos mesmo. E tem alguns odores que demoram mais. Uhum. Eu tenho visto, não sei se você vê aí, Tiagão, também do cheiros ruins, às vezes demora mais para a pessoa voltar. É. Mas tem casos interessantes. Eu já tive dois pacientes que estão desesperados, que estavam com anosmia. Até, você falou de fezes, até fezes colocou num frasco para cheirar, para estimular, né? Pois Não, mas é sério, bate desespero. Um deles até, graças a Deus, voltou o olfato, o outro ainda está em tratamento. Algumas pessoas colocando aqui, ó, a Alessandra colocou que teve Covid em agosto de 2020. O olfato e o paladar voltou, mas porém percebi que meu olfato não voltou ao normal. Percebeu quando comprou um perfume e não estava sentindo o cheiro como sentia antes. Aí o Emílio perguntou aqui, ó, como consegue adquirir os testes de olfato. E aí, Marcão, como é que o pessoal consegue adquirir o Apsit? O Psit tem tanto pela empresa americana, chama Sensonics.com, que você compra 7 testes por vez. E tem a empresa brasileira que vende via Mercado Livre. Ela está sem loja virtual ainda e está vendendo via Mercado Livre. E aí o Connecticut vende via, tem uma farmácia manipulando, que é a Farmacotécnica em Brasília. Isso mesmo, né? Então, Emílio, é isso aí. Tem a Farmacotécnica em Brasília, ou importa, ou procura no Mercado Livre para fazer, né? Aí Ana Lilo perguntou como se faz esse teste. Aí você precisa, Ana Lilo, procurar um otorrino, porque existem algumas nuances na execução. A gente tem, dentro da nossa plataforma de educação médica, uma capacitação completa para os otorrinos fazerem o teste, mas isso não é aberto ao público, né? Porque tem algumas, digamos, pode dar algumas coisas diferentes, e isso poderia ter implicação ruim para o paciente, tá? Ó, Tatiana Abdo está aqui presente, presença ilustre, nossa chefe do Tá, ambulatório do pós-op. saudade da tarde. Milton Souza Leão Júnior, que é otorrino aqui em Recife. Boa noite a todos para a discussão. Boa noite também, Milton. Paudalho está assistindo. Tatiana perguntando aqui que... Paudalho é uma cidade aqui de Pernambuco. Tatiana está perguntando quais medicamentos a gente usa para perda de olfato pós-Covid. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, Tatiana.
A Rosângela, graças a Deus não tive Covid, mas há algum tempo perdi o paladar dos alimentos. Então, Rosângela, mas aí seria interessante conversar sobre isso com o otorrino, porque você pode ter tratamento, entendeu? Tem que primeiro começar buscando o diagnóstico, né? Logicamente que, como eu falei, qualquer perda de olfato, quanto mais tempo você demora para procurar assistência, quanto mais tempo você demora para procurar o médico, menor a chance de recuperação. A Ana Lili falou que é otorrino. Pronto, Ana Lili. Então você é só acessar a plataforma da ABOL. O presidente da ABOL vai ficar feliz que ele está aqui assistindo. Se acessar a plataforma da ABOL, está lá toda a capacitação da gente para isso. Olha que ela é otorrino em Fortaleza, Ana Lili Rodrigues. Então vamos em frente, Marcão. Então já falou do Connectivity e agora vamos falar realmente dos tratamentos, né? Primeiro questão em relação a medicamentos, né? Um abraço ao Reinaldo Ragazzo, otorrino aí de Limeira, Campinas, agora mandando todas as rinoplastias em São Paulo, ele faz muita rinoplastia conjurada. Sobre tratamento, né? A gente tem vários tratamentos e de forma alguma a gente vai fazer na plataforma aberta orientação sobre prescrição de medicamento, né? E é importante salientar claramente para todo mundo que está assistindo, né? É que assim, quando a gente fala de tratamento, existem tratamentos que a gente não sabe se funciona ainda, que a gente tem ideia, né, por fazer translação de outras áreas do conhecimento, tá? Que ele não, aparentemente, ele não funcionava, ele funcionava em outra lesão neural. E aí a gente reporta isso para o otorrino ou para o olfato, né, para o COVID. Mas tem tratamentos que a gente não sabe se funciona, mas a gente também não sabe se ele causa dano, se ele causa lesão. Ou seja, se o remédio pode ser pior do que a própria doença, né? E a gente vai falar sobre isso também, sobre alguns tratamentos que têm sido propostos como inovadores, mas que a gente não tem ainda noção nem do resultado, nem se existe dano, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente inicia um novo tratamento para qualquer doença, a primeira coisa que você faz é testar se pacientes que não têm a doença vão ter algum problema de saúde usando ele, né? Então, assim, a vigilância, a gente regulador de medicamentos sempre exigem isso. Então, isso é muito importante de ser frisado para todo mundo. Primeiramente, Marcão, em relação a corticoide sistêmico, né? Você falou até anteriormente que você, a partir do 7º dia, você já inicia algum corticoide sistêmico para o paciente. Geralmente, esse corticoide sistêmico que você inicia para o paciente, você mantém isso muito tempo, você vai depois substituir por algum medicamento. Você começou no começo da pandemia até usar uma dose maior e agora você mudou. Como é que você observa a evolução do uso do corticoide sistêmico para os seus pacientes com Covid ao longo desse ano? Sempre mantenha, eu estou sempre fazendo corticoide sistêmico porque ele muda a partir da resposta do corticoide sistêmico, muda a minha conduta no retorno. Então, eu acompanho o paciente, então eu sempre comento isso, né? Mas eu faço o teste, faço o corticoide sistêmico e faço o teste de novo depois do corticoide. Até assim, esse teste, eu sei que tá, às vezes o teste é um pouco caro, mas assim, dá para reaproveitar o teste algumas vezes, tá? E fica viável no consultório isso. Dependendo da resposta com o corticoide sistêmico, que muitas vezes nos pacientes, né, todos os pacientes eu acabo fazendo isso, tem paciente que tem resposta muito boa. Ele salta lá de uma microsmia severa para uma microsmia leve e bastante olfação, que acontece, não são todos, tá? Principalmente pacientes mais com perda antes de 4 meses, eles têm esse salto. Se tem o salto, eu vou manter o corticoide não sistêmico mais, porque a gente sabe que tem efeitos colaterais. A gente mantém o corticoide tópico, né, via alto volume, que é o que o pessoal que trabalha bastante com nariz tem feito cada vez mais, né, com alto volume, mas o corticoide dentro desse soro. Então, a conduta atual não mudou em relação a isso. Eu tenho feito da mesma forma porque eu acho que ajuda mesmo. Então, o primeiro foco do tratamento do olfato do paciente, que ele tem que entender, então, é que você pensa em uma redução do processo inflamatório para auxiliar essa cicatrização, nessa reparação desse epitélio olfatório, dessa região que sente o cheiro, para diminuir a chance, né, não que você possa evitar, dos curtos-circuitos, como você disse, que vão gerar aqueles cheiros ruins, aquelas distorções de olfato, né? O que, mais uma vez, realça a necessidade da busca precoce por assistência quando você tem perda de olfato associada ao COVID, né? E o corticoide sistêmico, aí, geralmente, quando você inicia o corticoide sistêmico, Marcão, desculpa, o corticoide tópico, aí você geralmente reavalia o paciente depois de quanto tempo? Ou seja, o paciente ele veio, ele fez um corticoide oral, teve uma resposta positiva, você iniciou o corticoide tópico, né, que é o corticoide que a gente usa na lavagem nasal, e aí depois de quanto tempo você volta a ver esse paciente? Tá.
Assim, eu queria falar só do corticoide, só dar um saltinho aqui, Thiago, um salto científico, Claro. que às vezes a gente tem uns pacientes que são muito gênio, né? Eu me considero um cara esforçado, não é gênio, né? Estou sempre batalhando para Também. aprender. Mas tem cara que é gênio, ele pega a coisa. Eu atendi um engenheiro do ITA aí, o cara, sei lá, tá muito acima em relação a QI, né? E leu um monte de coisa, viu um site em inglês, e ele começa a dar ideias científicas. E assim, você acaba tendo umas ideias boas, assim, legais, que primeiro, assim, será que a pessoa que teve o Covid tomando a vacina vai melhorar mais esse olfato? Não tem essa resposta ainda. Mas pode ser que potencialize a resposta, mata o resto de vírus que tem nesse epitélio olfatório e a pessoa melhora. Então, essa é uma hipótese que ele dava. E outra, né, se a pessoa for muito adinheirada, né, tem capacidade, será que um imunobiológico lá bloqueando as interleucinas não vai ajudar também, né? Então, essa era duas ideias que essa pessoa me deu, eu achei muito interessante, assim, quando a gente conversa com os pacientes, saem umas ideias boas mesmo, né? Ter essas experiências diferentes, assim. Eles furam a bolha, né? Meu doutorado foi baseado numa conversa com meu concunhado, que é engenheiro químico. Baseado no Olha aí. tratamento de água, a gente começou a falar sobre biofilme e bactéria em sistemas, né, de mucosa. Vê que negócio louco. E Ô, aprende Marco, ciência, aprende vida, né? Aprende tudo. com certeza. Tanto é que quando a USP fundou lá a USP Leste, a ideia era essa, né? Acabar com o departamento para que as pessoas pudessem conversar, né? E assim conseguir furar a bolha e pensar diferente, pensar grande, né? Ô Uhum. Marcão, e o uso de vitamina A? Como é que está a questão da vitamina A? Porque, na verdade, existe a questão de usar, algumas pessoas falam de usar medicamento oral, né, vitamina A oral, e existe também até o Rummels fala em alguns casos de usar tópico, né, vitamina A tópica, né, que ele fala que tem um percentual de pacientes que tem melhor. O que é que você tem visto em relação ao uso da vitamina A? Você perguntou lá quanto tempo eu demoro para reavaliar, né? Então, o paciente Hum. chegou para mim, eu faço esse corticoide sistêmico aí, reavalio em uma semana, 10 dias, e a partir da resposta eu coloco ou não corticoide tópico. E junto disso, né? Não sei se a gente se programou falar de treinamento depois, né, Thiago? Pode falar já alguma coisa. Não, a gente fala depois. Vamos falar depois dos medicamentos. Tá. Mas geralmente eu coloco as medicações já nesse primeiro momento pós-corticoide sistêmico, Uhum. que eu trabalho bastante com pesquisa, né? Assim, a gente tenta estudar as evidências, aumentar as evidências que tem em relação à alfação, eram poucas, né? Como está tendo muitos casos agora, a gente tem possibilidade de aumentar essas evidências, e a gente usa o que tinha e para ver se realmente os remédios são efetivos mesmo. Então, meu primeiro trio de medicação, eu não estou usando a vitamina A, eu uso tópica, né? Eu uso a sistêmica mesmo, polivitamínico de boa qualidade. Depois eu coloco, nesse primeiro momento, eu mudo um pouquinho assim, ó. Se for uma perda menos de 4 meses, Uhum. eu só ponho o ácido folipoico, que é o tioktacid. Porque isso é um remédio que já era usado antes e que não tem evidência, assim, antes dos 4 meses ele é bom para perda, para melhora, né? Então, mas potencialmente ele é bom. Então, por isso que eu acabo usando essa fase mais aguda, né? Antes de 4 meses de perda, até 4 meses, né? O primeiro remédio que eu uso é o tioktacid, né? Não tem conflito de interesse, posso falar. Sim. Então, é o remédio que eu tenho usado. Pessoal, marcar um cara do bem, pode ficar tranquilo, ele não tá ganhando nada por isso, não. Aí depois dos 4 meses é uma perda mais crônica. Aí esse primeiro trio que eu uso é polivitamínico, melatonina e o citrato Uhum. de sódio, né, tópico. E aí tem um detalhe importante de lembrar os pacientes. E quando você passar citrato sobre, lembre de falar que quando você aplica citrato no nariz, acontece o quê, Marcão? Pode arder. Não, mas eu tenho conversado assim, não é para arder muito, porque é 9%. Uhum. E o citrato é algo assim, é algo bem inócuo, não tem efeito colateral, Uhum. teoricamente, derivado até de cítrico, né? Uhum. Ele atua lá na adaptação olfatória e tal, mas ele não tem efeitos colaterais maiores. Então é um Uhum. remédio bem seguro. E não é para arder muito. Se está ardendo muito, tem que reclamar na manipulação. É, isso aí. É, a Lidiane Costa fez uma pergunta aqui, e a Ana Liro, só fazer responder logo a Lidiane, que ela perguntou sobre o corticoide tópico. Quanto tempo você usa corticoide tópico, geralmente, Marcão? No alto volume, né? Se a Isso, pessoa teve resposta sistêmico, é 3 meses, que é 13. o tempo que é o turnover. E aí eu faço um novo teste depois de 3 meses e reavalio se precisa ou não continuar. E aí, é mais ou menos o que eu faço. Geralmente, com 3 meses, eu também reavalio.
Geralmente, quando com 3 meses eu reavalio, se o paciente não teve a melhora total, aí a gente tem que pensar nos outros medicamentos e se mantém um corticoide tópico ou não. Você faz diferente, Marcão? Então, nessa primeira conduta já, eu já Uhum. uso o Tioctacid junto com corticoide tópico, tá? Certo. Então, a Ana está perguntando também, mas eu já coloco junto e Uhum. reavalio 3 meses depois. Isso. Não melhorou? Ótimo, às vezes melhorou, viu? Isso a gente fica feliz. Então, tem pessoas recuperando totalmente mesmo, a gente fica contente. Não melhorou, aí eu vou para os outros remédios. Mas a pergunta que eu te faço é, se o paciente não melhorou e ele está tendo ainda parosmia, cacosmia, você mantém o corticoide tópico? Eu, particularmente, eu tento manter ainda mais uns 3 meses. Você mantém, Ah, não? o corticoide tópico. Sim, sim, mantém. Você tem os espectros, e quando eu comecei a fazer o teste de Connecticut, né, você tem ainda variações mais finas ainda para poder avaliar às vezes, né? Então, eu acho que a questão de melhorar ou não se tornou ainda muito mais tênue, né? Muito mais detalhada, né, de alguma forma. E melatonina, então, você só inicia depois desses primeiros 3 meses, Marcão? Ou É, você já eu começa? sei, se a pessoa já chega 4 meses de perda, Uhum, aí eu não passo o Tioctacid, eu vou para uhum, esse outro trio aí. uhum. Que E tem também, a gente vai falar de treinamento, né? isso. Ô, Marcão, em relação Aí, ao falipóico, a Gabriela CNP perguntou quanto tempo você mantém ou se depende da resposta do paciente também, a prescrição do alfa-lipóico. só 3 meses. Aqui também é a pergunta da Ana Lira aqui, Três né? Só meses. 3 meses. Você usa quetiapina, Isso. Marcão? Você já usou alguma vez? A Ana Para Lira também me perguntou isso. Para perda de olfato pós-Covid? quetiapina? É, Não é uma prescrição minha. Eu tô pensando que eu acho que imagino que seja para parosmia que ela tá querendo falar isso, né? isso. É, Samuel Almino até Para perguntou aqui. parosmia? Não, para parosmia não é minha medicação. Não é o quê, Marcão? Desculpa, deu uma cortada. Não, parosmia não é minha medicação. Quetiapina não está no meu receituário, não, ainda. Mas se ela tiver experiência, legal, ela comenta. Depois ela compartilhar. Eu também não tenho nenhuma experiência, não. Até o Samuel Almino fez uma pergunta aqui sobre o corticóide tópico que usa. Eu realmente uso a budesonida e a gente tem manipulado aqui em Recife que a gente não tinha, o que baixa bastante o custo em relação ao metazona, que também é outro corticoide que você usa para sinusite crônica. Você tem experiência com algum outro corticoide, Marcão? Então tem tem o Pulmicort, Uhum. o Budesonida? Buzonid, né? E o manipulado, se for uma farmácia boa, que você confia. Mas para ter certeza mesmo, às vezes eu começo com o Pulmicort para eu ter certeza que não que fez efeito mesmo. Depois eu Uhum. troco para o mais barato. Uhum. O... Tem alguém falando sobre insulina aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre insulina. E o citrato de sódio você também mantém os primeiros 3 meses só, Marcão? Geralmente só nos três Só meses. os 3 meses, né? Ômega 3 você gosta, né? Eu aprendi com você a usar ômega 3. Confesso Na que. verdade, é baseado no trabalho da Zara, né? Zara Aham. Patel lá. Mas a gente não é a minha primeira prescrição. Geralmente, se a pessoa não melhora, para não eu troco esses três pelo aí um das medicações do segundo ciclo é ômega 3. Que aí ômega 3 pode usar uma pentoxifilina, né? Que é um parente da teofilina que o Henkin lá de Nova York ele estudou inicialmente, mas é menos tóxico. E eventualmente você pode associar até um tebonim mesmo, Uhum. no segundo ciclo. No segundo ciclo. Vitamina C você usa, Marcão? Vitamina C? Não. Não. Eu uso no polivitamínico, né? Não. Mas não no Pentoxifilina? isoladamente. Pentoxifilina? No segundo ciclo, que aí eu uso. No segundo ciclo eu uso pentoxifilina. E vitamina D? Também da mesma forma, só no polivitamínico inicial lá. Uhum. Não é. Que também a gente às vezes faz uma receita muito gigante, né? A gente vai O custo vai complicado. alto, né? E, Pois é. e o ideal E talvez. como todos esses estudos, é importante sabe, falar, né, Tiago, que mesmo a FDA não tem nenhum remédio para hiposmia. Uhum. Não tem. São coisas que estão sendo feitas em estudos observacionais e a gente está Pequenos, melhorando a evidência. pequenos, né? Estudos observacionais pequenos, né?
alguns sem Sim. controle, né? Então, ou seja, alguns pacientes, algumas vezes, pessoal, o estudo ele é feito e não tem um grupo que usou o placebo, que é o comprimido de farinha, para saber se aquele cara que não usou o remédio tem o melhor igual aquele que usou. Então, assim, tudo é muito na intenção de beneficiar o paciente, tentar melhorar ele, baseado no conhecimento que a gente tem, como eu falei, mas sem causar um dano pior do que o próprio remédio, né? A Cabo Bardelli perguntou se era Busonar Caps. É, Karina, é a mesma, eu acho que é Karina o nome dela, não sei, Cabo Bardelli. Ela é a mesma concentração que a gente usa para sinusite, que a gente usa para perda de olfato, tá? Aí precisaria fazer a regra de 3 para o Busonar Caps, né? Graça perguntou, Graça é otorrino aqui de Recife, fez até aniversário esses dias, parabéns, Graça. Ela fez, acho que faz 2 dias que ela fez aniversário. Parabéns aí, Graça. E o zinco, Marcão, você está usando ainda? Essa é uma coisa que eu mudei de conduta. Às vezes eu estava fazendo na fase aguda, mas com dados de pacientes que a gente está acompanhando, eu vi que quem usou zinco, a evolução foi um pouquinho pior. Então eu Uhum, tirei o zinco em alta concentração, aqueles 90 miligramas que a gente fazia. Não estou uhum, fazendo mais zinco oral, não. uhum. Tópico já não é para fazer, já É, machuca mesmo. Oral, eventualmente, poderia melhorar, mas o eu não vi tópico resulta em perda de olfato, né? Em vez de, né? verdade. A Leidiane perguntou aqui, é isso mesmo, Leidiane. O polivitamínico e a melatonina é via oral e o citrato de sódio seria via nasal. Exatamente. Citrato de Posição sódio, de cair. como? É, tem Como? que. Eu acho que é legal que os autores estão assistindo também, e também as pessoas, né? Quando for aplicar o remédio tópico no nariz, tem que usar a posição certinha para o soro ir lá no teto do nariz. Não adianta fazer só assim que não vai chegar lá. Então tem uma posição que chama Kaiteki. É só colocar no Google lá, posição de Kaiteki. É uma posição japonesa, facinho de fazer. Uhum. A Absente, da Chris Kelly, colocou até um tutorial no YouTube, é bem facinho de ver. E é o melhor jeito de usar o citrato de sódio. Como é que escreve, Marcão, essa posição? É K de. K não tem nenhuma palavra em português, tem de kit, né? Ah. Kaiteki. Kaiteki. Posição. I-T-E-K-I? Não. Vou escrever aqui no. K-A-I-T. Escreve, eu estava escrevendo aqui. Ah, a Tatiana lembrou do Escrever aqui. Oximax, que é a mometazona. É a mometazona. É a mometazona do que a gente tem para fazer lavagem nasal. Eu bati um J aqui sem querer. Indo em frente mais um pouco, então agora vamos falar sobre treinamento olfatório, né? Treinamento olfatório, eu acho que foi uma das coisas mais, assim, legais que a pandemia trouxe, foi mostrar a importância de começar o treinamento olfatório, né? Eu recordo que a gente era um dos centros de um estudo multicêntrico que você estava começando, né? Com vários pacientes fazendo estudo olfatório, e quando os centros aprovaram para começar a fazer, e que a gente ia ter uma dificuldade absurda de recrutar pacientes com perda de olfato pós-viral, né? Eu lembro que estão pronto ainda na universidade, de repente estourou a pandemia, né? Então, assim, Pois eu é. acho que, e é uma coisa simples e fácil de fazer. Você falou da Absente, na Absente no site deles tem até como você preparar o kit do uso do óleo essencial para colocar. E eu acho que uma das coisas boas da pandemia foi exatamente isso, foi trazer para a gente, trazer à tona, né, a necessidade de reabilitação de precoce com kit olfatório, com óleo essencial, né? Como é que você vê, Marcão, em relação ao treinamento olfatório para os seus pacientes? Geralmente você começa, tipo assim, aquele paciente que ligou para você no D0, né? O cara ligou, como eu falei no começo dessa nossa conversa, ele ligou para você com perda de olfato, sem sintoma nasal, ou seja, não é rinite, uma leve cefaleia e tosse. Você já começa nessa hora? Treinamento eu pode aguardar um pouco, Uhum, tá? Geralmente eu vou começar depois de 15 dias. uhum, Mas assim, por mais que a gente atrase para começar, a gente demora muito para parar. Porque o problema que eu vejo com os pacientes depois de um ano assim, é sempre a mesma coisa, a aderência. O uhum. pessoal começa, mas termina cansado, né? E não adere ao tratamento certinho. É uma tristeza para os médicos, né? Às vezes o paciente não faz o que a gente pede, né? É verdade. Então, é que nem o pessoal que fez tudo pro vestibular também. Até abril vai bem. A partir de abril, o que diferencia quem vai passar e quem não vai, né? Porque o pessoal para de estudar, né? É. Pois é, ó. O Lucas mandou uma mensagem aqui para você, que amanhã a cirurgia está confirmada. Não vai ter cirurgia não, Lucas. Ele falou que vai suspender.
viu? É. Vou papar a cirurgia da R3. Ó, então, mas aí, Marcão, geralmente você começa só com óleo essencial, você começa com já conversou outra vez. Como é que você começa esse treinamento olfatório? Porque o Rummels ele fala assim que quanto mais odores eu der para o paciente, quanto mais estímulo eu der, maior a chance de recuperação, né? Ou seja, basicamente é o princípio de qualquer reabilitação neurológica. Quanto mais eu ativo aquele nervo, quanto mais eu estimulo, quanto mais eu exercito, maior a chance dele se recuperar. Como é que tu começa isso no dia a dia, geralmente, Marcão? Aqui no consultório a gente acaba manipulando aqui Uhum, o, o, é, o treinamento padrão aí que o Rumo desenvolveu em 2009. uhum. Então, se o paciente quiser, ele já leva o treinamento padrão. Eu sei que tem uns otorrinos até elegante aí, ele entrega os frasquinhos, né? Mas aqui a gente cobra um pouco, porque também tem a pessoa que faz, né? Uhum. Mas assim, ou a gente faz, a pessoa leva o frasquinho padronizado do Rummel, do artigo de 2009, que foi o primeiro artigo do treinamento olfatório, ou eu passo também a receita do caseiro, que é aquele clássico maracujá, tangerina, cravo, menta. Tem um monte de post do Thiago aí falando do treinamento caseiro. Uhum. E para aumentar a aderência, uma coisa que já tem um artigo de 2015, que é o de um turco, que ele foi fazendo modificado para a pessoa ficar mais estimulada. Então, a cada mês ou a cada 15 dias, ela troca as essências. Então, assim, ela vai cheirar 4 odores durante os 15 dias, depois muda lá para bergamota, muda para comilho, né? Nos outros 15 dias. Ela pode fazer essa alteração, que Uhum. seria o treinamento modificado, para aumentar a aderência. Uhum. Então, essa é uma coisa, às vezes, eu estimulo para não perder não perder a constância no treinamento. E é importante saber também, a gente tem que ser, tudo isso está sendo estudado, mesmo esse treinamento modificado, múltiplas essências, a gente vai ter dado muito melhor, acredito, daqui a um ano e meio. Uhum. Como a gente sabe, é neural, então é longo a recuperação. O Marcão, esse trabalho do Turco, que ele fez as alterações dos óleos essenciais, porque o Rummels, lembra quando ele fez o trabalho, ele foi toda uma analogia de 6 teodores que viraram 4 e tal. Ele comparou com o do Rummels isso a longo prazo, ou ele fez e mostrou que tinha eficácia o dele? Tinha um comparativo, não se lembra? Do modificado? É, desse que vai alterando a Não, cada 15 dias. eu não lembro agora exatamente qual que era a periodicidade desse artigo, mas tinha comparação com o padrão, né, que Ah, usamos só o ótimo. mesmo. Entendi. Tinha, Isso é tinha interessante, isso é interessante. O único, pro controle, né? isso é muito interessante, porque realmente deve cansar uma pessoa ficar estimulando com o cheiro que não está tendo percepção de odor, né? Ainda que o óleo essencial ele gele para a presença no nariz, às vezes estimulação trigeminal, às vezes, né? O que ajuda o paciente a manter a aderência, porque ele sabe que tem alguma coisa entrando, ainda que ele não sabe o que é. Mas também a monotonia, para quem está sentindo o cheiro e não está vendo a evolução, é ruim, né? Claro. E eu, particularmente, eu tenho orientado os pacientes a usar os óleos essenciais e aquele caseiro, fazer tudo, sabe? E nesses primeiros 3 meses, assim, eu tenho realmente focado no paciente e, assim, eu perco muito tempo conversando sobre isso, pela questão de eu acreditar piamente que essa reabilitação nos primeiros meses ela é essencial para que funcione, né? E, infelizmente, tenho visto alguns pacientes começando a chegar agora, aquele pessoal que estava super receoso, sem querer sair de casa, nada, chegando depois de 1 ano, 9 meses, mais do que isso, entendeu? Com perda de olfato, porque a gente sabe que os resultados são muito ruins, né? Depois de 1 ano, mas que, a princípio, né, pelos estudos, até 2 anos você pode ter melhora, não é isso, Marcão? Exatamente. Às vezes nunca jogar a toalha antes da hora, né? Que na verdade tem relato na literatura de até recuperação depois de 8 anos. Isso eu sempre Uhum. comento porque é um dado que é importante de lembrar. E até 2 anos estimular certinho mesmo a olfação com treinamento. Então 2 anos é um e nunca e saber também a gente como médico tem que identificar, né? O paciente quer tentar e realmente a gente tem evidência, não tem evidência para falar que não é para não tentar. Uhum. Então, acho que não é para falar que não tem cura, esse tipo de conduta que a gente vê às vezes no Zumbido? zumbido. É. E não é verdade porque não tem evidência para falar que não tem cura. Tá? E, geralmente tem pessoas que recuperam. E eu tive, assim, pelo coronavírus, depois de 6 meses, a pessoa com anosmia, ela voltou à normalosmia. Uhum. Acontece. Tá? Então, É importante tirar. tirar os mitos, né? Tirar os mitos. Até o
Quem foi aqui? Ah, a doutora Leda, que é a otorrina aqui em Recife, até ela fez, lembrou importante desse treinamento caseiro para pessoas que não têm acesso. Óleo essencial realmente não é barato, tá? Óleo de rosa, inclusive, o pessoal diz que é caríssimo na internet para comprar, né? Aí a Priscila concordando com ela. A Mariana Siqueira perguntou aqui se a essência tem que ficar em frasco de plástico ou tem que ser de vidro. Você sabe isso, Marcão? Eu Tanto geralmente mando faz. frasco com âmbar, mas eu Não, nunca parei para refletir sobre isso, sinceramente. as lojas geralmente vendem de vidro, né? Mas o Rummel lá, o frasquinho do trabalho dele é de plástico. Então O Luiz não tem Fório, diferença a ó, princípio. Luiz Fório falou aqui que você é um monstro, eu concordo. Aqui, Renato. mandou um abraço para você, Otorrino Expert. E Mary Cris Reis perguntou Renato. quanto tempo você perde tomografia de cerro da face. Você perde exame para os seus pacientes, Marcão? Exame complementar de imagem? Paciente com perda de olfato? É, pós-Covid demora, tá? Uhum, Geralmente depois de 6 meses. Se a pessoa tem perda menos de 6 meses, eu não peço imagem. As uhum, outras causas, se não era pós-trauma, antigamente a gente pedia, eu não achava nenhum exagero você pedir uma ressonância de um paciente com perda, que a gente não tem uma história de sinusite, pedia bastante mesmo. uhum. Covid seguro pelo menos 6 meses antes de pedir qualquer coisa. Manteve uma anosmia depois de 6 meses de Covid, eu tenho pedido sim. E a naso, quando é que você faz? Naso sempre, na verdade. Uhum. Então, rinologista, a gente vai. Sobre exame de imagem, eu particularmente eu faço um pouquinho diferente. Eu geralmente peço exame de imagem logo no início. Eu sou meio cabreiro, eu tenho umas coisas meio curva de rio que cai na minha mão de vez em quando, sabe, Marcão? Tipo, É, já tive um condossarcoma de esfenoide num paciente que é opera septo e viu na tomografia, entendeu? Tive um a colega que Deus. relatou um estesioneloblastoma em paciente, um meningioma com paciente com perda de olfato. Então, assim, eu sou meio desconfiado com essas coisas, eu acabo pedindo desde o começo já, né? E aqui, a gente já está se caminhando para o final. Coisas que eu queria falar contigo. Tem uns tratamentos alternativos surgindo também, Marcão. Outro dia uma pessoa perguntou para mim sobre o uso de laser, né? Uso de laser no nariz, né, para melhorar o olfato, uso de laser na boca para melhorar o paladar, né? Eu confesso que eu até fui atrás para ver se tem alguma coisa e não vi nenhum artigo sobre isso. E fiquei preocupado porque a gente não sabe se isso gera dano ou não na região da mucosa, né? Como eu falei, a gente quando tenta fazer um tratamento novo que é feito em outra área para uma área que não era feita, a primeira coisa que a gente tem que saber é se aquilo gera algum problema. Você já viu alguma coisa sobre isso, Marcão? Você que é nosso Master of Smell? Eu cortou, Tiagão, a última parte, desculpa. Não sei se minha internet está ruim. Não, não, eu tô perguntando se você viu alguma coisa sobre essa questão de uso de laser no nariz ou na boca para melhorar o olfato e o paladar. A que o termo, né, é fotobiomodulação. Então, é modulação via laser, né? Uhum. É, ela diminui o processo inflamatório, acelera a cicatrização. É usada há bastante tempo pelos dentistas. E agora, pela questão do Covid, que foi essa prevalência absurda de perda olfatória, tem sido feito algumas sessões. A pessoa vai, faz uma sessão de 3 minutos por fossa nasal. E algumas pessoas também têm feito na língua, que às vezes eu não vejo muito assim. Como eu falei para vocês, não tem uma perda de língua, né? Tem perda de neurônio olfatório. E teoricamente, assim, efeito adverso do laser não é baixa potência. Tá? Uhum. São acho que 18 joules, é uma potência bem baixa. Então eu não veria problema para tentar. Uhum. Tem uma aluna minha que a mãe dela tem feito esse laser. A mãe dela é uma dentista. E ela vai usar para o TCC dela. Também é uma das coisas que a gente pode ter algum resultado em relação a isso. Então a gente não tem a resposta ainda em relação a laser. Mas eu não vejo problema de tentar. Tá? Se alguém tem facilidade, quer fazer. São 10 sessões durante 2 sessões por semana. Ô Marcão, e a cirurgia? Surgiu recentemente um colega, né, que iniciou um processo experimental de cirurgia para olfato. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso, Marcão? Cirurgia para olfato, a gente sempre lembra para sinusite crônica, rinocinusite para sinusite, né? Mas para perda olfatória, a gente usava a cirurgia de uma forma que a gente fala que é ablativa, né? Para tirar o epitélio em caso de distorção que dura mais de 2 anos. Pessoa que não. Todo cheiro ela causa distorção. Mas para recuperação de olfato, esse tipo de reinervação, eu prefiro esperar o resultado do nosso amigo aí, não sei, de
Sergipe, né? Uhum. Então eu vou esperar, porque assim, que seria uma recuperação via trigêmeo, Uhum. pelo que, né? E já tem algum resto, tem trigêmeo no nariz. Por que o trigêmeo do nariz já não recuperou? Então, eu queria ver os dados dele primeiro, para depois eu poder ter uma opinião mais. É uma coisa mais incipiente, né? Que a gente também não É, sabe como isso se comporta em cobaia, nada ainda, né? É uma coisa bem inicial. Então, assim, é importante para as pessoas saberem que existe a possibilidade de talvez no futuro existir esse tratamento, mas isso é muito incipiente, tá? Então, não é para as pessoas já ir cultivando a esperança que isso vai acontecer, mas pode ser que aconteça, né? sim, E né, seguindo todos os processos. fatória, né? Seguindo todos os processos legais, de comissão de ética, tudo, né? Tudo é válido na medicina, né? E tem essa janela de tempo, né? A partir da qual a perda é considerada definitiva, né? Para você pensar em algo que poderia danificar também mais ainda o nervo, né? Tem Pois mais é, então algumas. isso é importante. Pode falar, Marcão. Não, não, isso é importante a gente falar, o pessoal não tomar medidas intempestivas, né? De ficar cheirando coisa que arde o nariz, ficar muito. Tenta, claro, eu sei que isso não dá para controlar totalmente, né? Mas tenta dormir bem, comer bem, porque às vezes a pessoa, antigamente a gente via muito isso, a perda olfatória é a pessoa que tinha uma gripe muito severa por estar dormindo mal, né? Então, pós-Covid, ter paciência, ter calma, né? Também não, que isso também com certeza ajuda na recuperação. Não vai ter uma ciência que vai mostrar isso. A gente sabe que comer bem, dormir bem, estar tranquilo, né? Isso ajuda também. E não ficar cheirando coisas que ardem o nariz, machuquem, né? Que às vezes Mas, tem paciente que cheira lá coisa amônia, né? Para ver, não, pela amônia eu. pode cheirar o óleo essencial, né? Não precisa ser a amônia, né? Pode Pois é. apelar para uma coisa mais natural, né? Eu vou responder mais algumas perguntas aqui, a gente já está quase terminando, o Instagram tem um limite de tempo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo no canto inferior, você clica lá e manda a pergunta por lá, que é para a gente não perder nenhuma pergunta, que a gente consiga responder todo mundo agora ou depois, tá? A Rosane perguntou se existem casos de demora para voltar a sentir cheiros ruins. Você estava até comentando que a pessoa não estava sentindo cheiro ruim. Tem visto muitos casos, Marcão, disso? Que deve se demora. É, É o que tem mais demorado. Na maior parte dos pacientes, que quem demora mais é cheiro ruim. Mas volta. mas Não é que voltam. seja. O pessoal fala da fralda do filho, né? Ontem chegou uma mãe em casa, uma lactante. Falou que ela sentia a fralda do filho da porta. Ele não sente mais de jeito nenhum. Ele não pode precisar que ela não vai sentir nada. O Gabriel perguntou se sinusite e rinite influenciam na recuperação da parosmia. No caso, se elas atrapalhariam a recuperação. Eu tentei baixar o artigo, isso é um artigo do Mulol, que ele falou que a sinusite até protegeria a perda olfatória pós-Covid, porque diminuiria o número de receptor disponível Uhum, a- é, exposto, né? uhum. Eu não consigo baixar porque ele está em press ainda. Mas tem um artigo Interessante. interessante, Allergy, saiu agora, saiu essa semana passada. Mas é uma hipótese, Marcão? É uma carta de ou é um artigo mesmo que ele fez de ver pacientes? Eu não cheguei a ver esse artigo. É que ele nem pelo sistema da universidade dá para baixar ainda porque está impresso, sabe? Pelo menos por aqui eu não consegui. Teria que pagar É... lá, mas tô com mão de vaca aqui. Pera aí, pô, tô dando metade das fazendas do norte do Paraná aí. Marcos Antônio perguntou: quem é fumante? Tá com parosmia, atrapalha a recuperação? O fumo atrapalha a recuperação da parosmia? Cigarro é ruim para tudo, né? Acho que provar, assim, eu não tenho como falar que prova, né? Mas o cigarro, ele, dos artigos prévios, assim, o cigarro ele tem uma perda leve, geralmente, pelo cigarro. Uhum. A Adriana perguntou aqui, ó, Se parar de fumar. Como? Parar de fumar, isso aí. Não, se, para recuperar melhor, com certeza eu recomendaria não fumar durante essa recuperação. Uhum. Gera hipóxia tecidual, né? Então, evitar fumar é importante. O seu tecido vai ser mais oxigenado, maior chance de recuperação. A Adriana Maia perguntou aqui, qual o problema em ficar sem sentir todos os cheiros? Eu tive Covid há 2 meses e o meu olfato não voltou 100%, mas isso não me incomoda. Percebo que os cheiros bons voltaram e os ruins não sinto. Tem algum problema nisso? Olha, se eu tivesse, eu não tive Covid, mas assim, se eu tivesse, eu não pararia
de fazer treinamento olfatório e tentar algumas medicações até eu voltar a ter uma olfação que eu considerava como era antes. Então as Uhum. pessoas, é assim, a gente tem muito amigo médico que perdeu o olfato pela Covid, faz tudo tratamento errado e às vezes passa um ano e eles estão com um pouquinho de perda ainda, porque assim, não fizeram nada. Tomaram um comprimido lá de corticoide, depois treinaram 5 dias no ano. Difícil, né? É. Então, assim, se o que eu sugiro para ela não é fazer o treinamento certinho. E, se possível, se ela quiser procurar um otorrino também para eventualmente colocar alguma medicação a mais. E assim, é importante, Adriana, que você pense assim, que às vezes pode aparentar não ser uma coisa ruim, sentir cheiro ruim, né? Mas, por exemplo, uma das coisas que mais preocupa a gente quando tem um paciente que procura, que tem anosmia de olfato, é, por exemplo, uma panela queimar e ele não sentir o cheiro. Então, uma das coisas que a gente manda o paciente fazer é comprar detector de incêndio para poder colocar na cozinha. O paciente que tem perda de olfato total, ele tem que ter um detector de incêndio na cozinha, porque se ele estiver tendo uma coisa pegando fogo, ele não vai sentir o cheiro. Para ele sentir o cheiro é só quando ele vê a fumaça. Né, Marcão? Exatamente. Ó, não se... Segurança. Segurança, né? Aí a Fátima Verino, acho que a gente já respondeu, que ela disse que não sente cheiro ruim, porque será? Acho que a gente já comentou sobre isso. Obrigado, Daniela, pelos parabéns pela nossa live aqui. A Andressa falou que vai operar os ratos aí, ó, Marcão. Tá, acabou de arrumar uma tese para você fazer. É o modelinho de perda pós-viral. Precisa. É. A Tamires Otorrino aqui em Recife mandou um parabéns para você, falou que foi excelente sua live. Doutor Franzi também mandou os parabéns aqui, que é de Ceará, para você e para mim. O Arilson falou que eu estou só há 14 meses com parosmia, mesmo com reabilitação. Dureza, né? A Arilson botou até uma carinha aqui de apreensivo, né? Mas tem que continuar, Arilson. Não é a gente não só, não. Tem na literatura descrito pessoas que recuperam até 2 anos mesmo. Então, eu acho que você tem que acreditar, né? Tem que seguir em frente. Né? Talvez pensa nisso que o Marcão falou de alterar os cheiros para não. E uma coisa que eu tenho feito, viu, Marcão, para esses pacientes que acabam não melhorando, às vezes, nas primeiras vezes, é pedindo para eles treinarem a questão do olfato mesmo. Tipo assim, ó, isso aqui é cheiro de café, e bota o cheiro. Entendeu? Para ir treinando a percepção do olfato. Ana Lírio colocou que ela é muito boa. Ah, tem uma pessoa Já, perguntando aqui, Gabi Modas, sobre insulina. Você tem usado insulina, Marcão? Você tem alguma coisa sobre isso? eu vou mandar um abraço pro Chechin, que acho que é um aluno meu aí que estava aí. Da insulina. A Poliana perguntou se colocar o nome, também eu vi uma pergunta, né? Às vezes colocar o nome, a gente não tem essa resposta ainda, mas o reforço visual é algo que aparentemente ajuda. Vai sair mais dados sobre Uhum. isso em breve. E insulina tem dados preliminares, tá? Tem um artigo que saiu, são 2 artigos de insulina, você põe no Gelfuan e põe na fossa olfatória 40 unidades cada lado de NPH. Melhorou um pouco o limiar. Tá, mas eu não tenho experiência com insulina Uhum. no epiteliolatório. O professor Roberto, acho que da UFMG, tem feito também. Ah, legal. Roberto Meirelles? Roberto Eustáquio? Roberto Guimarães, é. Roberto Eustáquio. A Maura mandou parabéns pela live, abraço a todos. Abraço para você também, Maura. Mari Cris Reis Próximo. falou de relatos de anosmia definitiva pelo SARS-CoV-2, se já existe relato. Então, Mari Cris Reis, a princípio a gente só considera definitiva após 2 anos. A gente não completou 2 anos de pandemia ainda. A gente segue na torcida e no tratamento para os pacientes conseguirem recuperar o olfato até lá. Né? Priscila mandou parabéns pela live. Leidiane Costa também mandou parabéns para você e para mim. Excelente. A Jaqueline Arantes perguntando se parosmia melhora mesmo sem fazer algum tratamento. E aí, Marcão, o que é que você tem para falar para ela? Eu não arriscaria, não. Porque quando É você isso que eu posso. começar, pode já ter perdido o time, né? A gente só vai saber se perdeu o time ou não daqui a alguns anos. Então, que bom seria que não se descobrisse que você perdeu o time, né? E você podia ter chance de melhorar, né? Exatamente. Eu acho que essa é a resposta mesmo. O Torrinho Doutor Maurício mandou parabéns aqui pela live. As Renatas, que eu não sei qual é a Renata que está aqui hoje, mas a Renata mandou, caros, vitamina A nasal, na maioria das manipulações, arde muito no nariz e na garganta. Há mesmo esse efeito adverso ou devem ser manipulados errado? E aí, Marcão? Arde mesmo na garganta? Então, assim, a vitamina A não tá, eu não tenho passado muito, mas apesar de, se eu for passar, que vai ser o próximo, eu não tenho conflito de interesse, né? Tem a farmacotécnica, que tem uma enfermeira, uma farmacêutica que ela adora essas coisas. Uhum. Ela faz uma manipulação.
a princípio ela não tem queixa de ardor, não. Uhum. Dessa farmacotécnica aí. Eu só tive um paciente que eu passei até agora e não tive ardor. Não sei se foi. Agora, o que a gente costuma tentar orientar o paciente é ele não ficar muito tempo com a garganta para cima, assim, depois que aplica, para não ir para a garganta, né? Então, tentar manter na posição certa para diminuir a quantidade que vai para a garganta. A O'Hara Diniz, que é lá de Petrolina, mandou parabéns pela live. As Renatas falaram, é verdade, vai ter o congresso presencial da Fundação Otorrino, a gente tem um Combined Meeting, que é da Associação Brasileira de Otorrino, agora no comecinho de junho, e a gente vai ter o congresso presencial da Fundação Otorrino agora em setembro, né? Dizendo que vê todo mundo presencialmente lá. Doutora Maria Cláudia, parabéns pela live. Flávia Casagrande, parabéns. Capricho, parabéns. A Maria Cláudia perguntou qual é a dose de melatonina que você usa, Marcão. 5 miligramas meia hora antes de dormir. Mais parabéns, Ledíssima. Tem a Rosane Félix, falou aqui que está há 4 meses e meio, já fiz tratamento com corticoide oral, nasal, ácido lipóico, ômega 3 e zinco, além de tratamento fatório. Tem mais algo que possa recorrer? Com certeza, Rosiane. A gente falou algumas coisas aqui durante esse nosso encontro aqui, esse nosso otorrino sem filtro para perguntas. E com certeza tem algum otorrino na sua cidade que pode lhe ajudar, né? O vídeo vai ficar gravado desse nosso encontro, você pode ver depois também, mas deve ter algum otorrino que pode lhe ajudar aí na sua cidade. O Marcão também atende à distância, né? Faz teleconsulta para poder orientações iniciais, tudo, né? E segmento. A Ana Patrícia, né? O Thiago, isso não é fera, não, pelo amor de Deus, senão você vai aparecer meu... Obrigado pelo elogio. Parabéns a vocês pela live. Rosiane Félix. Se tem... Não, já respondi. Rafael Chechim, Eduardo Mendonça, parabéns aos dois. Parabéns para você, Duda. Duda é nosso presidente da Regional de Pernambuco. Os dois estão parabéns, a Fátima Velina falou. Armis Day, parabéns, professores. André de Rio Preto. Ana Patrícia, Graça, Jaqueline, Wirla. A minha irmã está aqui também. Boa noite. Ana, Bastante gente agradecendo aí pelo que você compartilhou, viu, Marcão? Muito bom mesmo. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, Legodin. Ela falou que fez aplicação de citoneurin hoje. Acha que pode ajudar? Estou com parosmia. E aí, o que você acha, Marcão? é uma vitamina, né? Uhum, Vamos. Eu não tenho usado citoneurin, mas tem várias pessoas usando. uhum. Pode ajudar sim. Tem uma pergunta Abraço pro interessante João aqui. Paulo aí. O João Bisso fez uma colocação sobre biópsia. Eu acho que ele queria dizer, não é do pterígode, eu acho que deve ser biópsia nasal. E o que você acha da biópsia nasal, Marcão? É, a princípio só meio acadêmico ainda, Uhum. tá? Mas para pesquisa, mas não para tratamento e não para esclarecimento de mudança de conduta. Deixa eu ver as perguntas aqui das perguntas, ver se tem alguma que a gente não respondeu ainda. A Poliana Palma sugeriu identificar os números dos frascos das essências. O Arilson, a gente já respondeu. Teve alguém que perguntou, a gente já respondeu também isso aqui. A Tamires perguntou, tenho visto muitos casos de alteração importante do olfato e paladar, especificamente com proteínas, como ovo e carne. Tem visto muito caso assim também, Marcão? Eu tenho visto alguns, e você? Também é o principal. O Muda, principal é essa proteína mesmo. muda E alguma coisa carne. na conduta sua? Não, mesma Hum. coisa. O Milton Souza Leão perguntou qual a importância do estudo de imagem, a gente já respondemos. E aqui eu acho que tem mais algumas perguntas que a gente também já respondeu. Marcão, valeu, viu? Muito obrigado mesmo aí. Foi excelente. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante, né? Quem tiver interesse pode entrar em contato com ele através do Instagram dele, né? Que é o @Marco Fornazieri, ou da clínica dele, que é a clínica dedicada ao olfato, que é a @clínica olfact, com T mudo, não é isso, Marcão? É isso aí. Eu devo estar compartilhando esse nosso encontro de hoje depois no canal do YouTube e também alguns cortes aqui no Instagram. Espero que todo mundo tenha gostado bastante. Valeu, Marcão. Valeu. Eu vou mandar só um abraço pro Pina aí, que foi um amigão meu e foi um dos meus mentores aí principais. É isso aí. Obrigado Ele... também, Tiagão, pelo convite. Eu fico feliz sempre de estar com você, porque assim, é nosso amigo, né? Estamos sempre juntos aí. É isso aí. Se Deus quiser, vamos estar junto aí no congresso presencial aí da Fundação. Ó, o Pina aí, ó. Parabéns. Eu não tinha visto que ele tinha entrado, não. Pô. Abração, Pina. Pô. Grande abraço. Você foi a primeira tese de olfato lá do HC, foi ele que fez, né? Biópsia de epitélio olfatório em cadáver, né? É isso aí.
Valeu, Estamos Marcão. Boa trabalhando noite a junto. todo mundo, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Abraço.